Olá, queridos! Ei, seres únicos e raros! Vocês sabem que vocês são únicos, amados? Começando mais uma live aqui de domingo, 19h07. Todo domingo eu tô aqui para conversar com vocês e começando mais essa live. Vamos falar sobre liberdade. Será que você se sente realmente livre com liberdade? Essa é a grande sacada da história. Bora! Queridos, vamos falar a respeito disso. Talvez você seja menos livre do que você imagina. É isso que nós vamos explorar hoje aqui, juntos. Vamos explorar juntos aqui sobre esse tema, tá? Bora! O pessoal vai chegando aqui, boa! Seja bem-vinda. Eu acho que você é a Maria Heloísa, se eu não me engano. Sejam bem-vindos, queridos. A gente iniciou a live, mas estava com uma instabilidade, eu reiniciei tudo aqui, estamos recomeçando a live, o pessoal vai chegando aqui, viu? Mas sejam todos bem-vindos, vamos falar sobre liberdade. Será que você realmente é livre? Perguntei isso, muita gente me respondeu sim, eu sou livre, eu me sinto livre. Vamos tirar a prova dos 9 aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa bendita liberdade. Você tirar aí a prova dos 9 e ver se realmente você está com liberdade na sua vida. Bora, pessoal, vai chegando para que a gente possa tratar desse tema. Todo domingo, 19h07 eu estou aqui falando a respeito de processos do comportamento, que é um canal de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. É disso que nós falamos aqui. E eu sempre digo, o ser humano, graças a Deus, evoluiu muito tecnologicamente. Grandes coisas e feitos que nós temos é por conta da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia. Olá, Ana Helena. Vai trazendo, queridos, da onde vocês estão teclando? Escrevam para mim de onde vocês estão teclando aí, qual é a cidade que vocês estão se conectando. Então, o mundo, a hierarquia humana se desenvolveu muito tecnologicamente falando, mas o comportamento humano não acompanhou essa evolução. Essa é a realidade. Então, eu estou me prestando a isso. Esse canal se presta a isso, a desenvolver o comportamento humano. Todos aqueles que têm interesse nisso, é aqui mesmo que você tem que estar e tem que estar me escutando, falando sobre propósito, sobre fluxo na vida, da abundância da nossa vida, sobre a realização que precisa realmente acontecer de uma forma efetiva e direcionada, não qualquer concretização. Quantas coisas você já realizou na sua vida que deu ruim, foi realizada, foi concretizada, um emprego, um trabalho, um projeto que você fez, um relacionamento, enfim. Então não é simplesmente realizar ou concretizar, mas realizar de uma forma efetiva, de uma forma direcionada que vai te levar à tal da plenitude da felicidade. Isso começa com uma palavra chamada liberdade. Se você não tiver liberdade verdadeira, e disso que nós vamos falar no dia de hoje, se você não tiver essa bendita liberdade, você não concretiza absolutamente nada com essa qualidade que eu estou trazendo para vocês aqui. Queridos, amados, seres raros, reis e rainhas que nós somos, taca o dedo nesse coraçãozinho aí, para que as pessoas possam estar vindo aqui, escutando também. Larga de ser egoísta, não seja de forma alguma apegado, distribui isso, partilha. Vamos apertar esse aviãozinho aí e mandar para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam estar vindo nos escutar também sobre isso. Será que é importante falarmos sobre liberdade? Eu falei no princípio que muita gente me respondeu que sabe o que é liberdade e que se sente livre, se sente liberto. Será que se sente mesmo? Essa é a grande questão. É isso que nós vamos tirar aqui a prova dos 9. Será que a pessoa se sente mesmo? Será que ela se sente e é livre? Essa é a grande pergunta, né? Eu estou enviando aqui o aviãozinho
Venham. Marília Monteiro. Bora distribuir esse aviãozinho aí, queridos. E já vai me respondendo aí. Você se sente livre? Você se sente com liberdade na sua vida? Coloque aí pra mim. Você se sente com liberdade na sua vida? Diz pra mim. Opa, passou aqui? Não. Ué. Aqui. Pronto. Diz pra mim. Escreve aí nesse bendito chat. Você se sente com liberdade? Olha lá. Érica tá em Santa Quitéria, no Ceará. Novo Hamburgo. Vem a Ana Helena. Helena vem acompanhando o canal. Sejam todos bem-vindos, queridos. Salve, Eduarda. Que bom te ver aqui. Espero que você esteja melhor, que você esteja equilibrada. Muitos de vocês têm trocado comigo no direct. Eu respondo a todos, não é, Eduarda? Ana Helena, né? Se você escrever para mim e você realmente tiver uma troca, nós vamos falar sobre isso, efetiva comigo, você vai ter sempre o meu retorno. Sou eu mesmo que respondo, não é minha equipe, sou eu que respondo, né? Se é uma coisa do cotidiano, etc., não sou eu que respondo, tá? Só boas-vindas, etc., eu sou muito sincero. Mas coisas que são efetivas do comportamento, a equipe passa para mim dizendo, olha, tem lá uma pergunta que você precisa responder. Me sinto aprisionada dentro de desafios emocionais. Olha lá, percebe? E que bom que você é sincera, Ana Helena. Esse é o primeiro caminho, o caminho do reconhecimento. Quando a gente não reconhece esse aprisionamento, eu já começo aqui indicando um livro para vocês que mudou muito a minha vida, né? Esse aqui é um resuminho dele, mas ele tem grandão, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, né? Peguem essa dica, estejam com papel e lápis nas mãos, para que vocês escrevam aí todas as dicas que eu vou trazendo para vocês. Eu restartei aqui a internet. Cadê minha... Não está identificando minha internet? Ó, queridos. Tem sido maravilhoso te acompanhar. Ei, você é um ótimo conselheiro. Boa, queridos. Que ótima devolutiva. Vocês também são ótimas aprendizes. Nós temos que ser eternos aprendizes, humildes e sedentos. Outra dica. Primeira, o livro. Segunda, ser um eterno aprendiz, humilde e sedento. E você, Ana Helena e Eduarda, vocês têm essa qualidade, né? Vão chegar longe, tá? Vão chegar longe, tá? Muito bom. Que bom, queridos. Você se sente livre? Escreve aí para mim. Ana Helena já colocou aí, né? Me sinto aprisionada. E por isso que... Por isso que eu indiquei esse livro, que eu vou falar bastante sobre ele. O que é o contrário de uma liberdade? Aprisionamento, cativeiro. Esse é o contrário de liberdade. Eu estar num cativeiro, eu estar aprisionado. Eu estar, uma palavra, alienado. Essa palavra é muito importante, alienação. Fala, Dani, querida, estive na sua live. Gratidão por você também passar por aqui, viu, meu anjo? Tenho acompanhado seu conteúdo, ó. Sigam a Dani, se vocês querem saber sobre traqueamento, querem saber sobre tráfego e traqueamento, que hoje é super importante quem trabalha com a internet, Dani é a pessoa, tá? Já pega pega o endereço dela, que ela é a pessoa que faz traqueamento. Toda a minha confiança nela. Seja bem-vinda, Dani. Que bom que você está por aqui, espero que você possa ficar. Se não, também tá tudo bem. Rapidinho, que eu estou em lançamento. É isso. Tamo junto. Tá? Muito bem, amados. Dani é uma querida, uma nova amiga. Esses contatos que a gente vai criando e vai fortalecendo, né? Muito bom. Maravilhoso ouvir seus conselhos, meu amigo. Boa. Que legal, Érica Lima.
Uau, queridos, essa comunidade dos trevos felizes está crescendo. Se você se sente um trevo feliz, enche de trevos de 4 folhas aí, enche de trevo. Vamos fazer um campo de trevos felizes aí, se você já se sente um trevinho feliz e já sabe o que é isso. Já sabe o que é isso. Se preparar para a oportunidade que bate a nossa porta toda vez. A sorte não vem por acaso, a gente sabe disso. Olha lá, Ana Helena já se sente um trevo feliz, Luzia Solange também. Quem mais, queridos? Tenho ansiedade e não consigo fazer as coisas porque meus pensamentos me prendem. É isso aí, Eduarda. Nós vamos falar bastante sobre isso, queridos, na próxima meia hora, mais ou menos 40 minutos. Nós vamos até 8 e pouco aqui. Depois nós vamos para a minha mentoria coletiva de domingo à noite. Se você tem vontade de participar da mentoria coletiva, experimentar, saber o que é, você é minha convidada de estar na mentoria. É só me escrever lá no direct, eu quero participar da mentoria, e nós vamos colocar você na mentoria para que você possa estar com a gente, experimentar e de repente estar mais perto, mais próximo da gente, tá bom, queridos? Pazini chegando, rainha da minha vida, seja bem-vinda. Muito bem, queridos. Muito bem. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa começar aqui, direcionar um pouco o conteúdo, lápis e papel na mão. Se você não distribuiu ainda, não compartilhou, compartilha a live, que é importante, tá? Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é o contrário do que é liberdade, né? É a primeira coisa. Sinto que ninguém gosta, nem sempre estou aqui, porque moro só e tenho 3 meninas para cuidar. Muito bem, é isso, mas que bom que você está aqui agora. Então veja, o contrário de liberdade é a alienação. É uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada, Luiz Marcelo? Uma pessoa que não pensa. Uma pessoa que não pensa. Essa é uma pessoa alienada. Então esse é o primeiro indício, o primeiro item que é importante estar salientando. E quando eu falo pensa, eu estou falando em desenvolvimento de conceito. Eu não estou falando de pensar bobagem. Pensar, tá todo mundo pensando o tempo todo. Oi, Elô, querida! Eu ia ligar para você hoje. Cara, eu preciso conversar com você, minha amada. Essa é uma mentora minha. Heloísa entrando aqui, amada. Ai, que bom ter você aqui, viu? Tô precisando falar com você. Hoje eu ia te ligar pela manhã. Aí passou e aí já foi. Mas vamos tomar um café essa semana, se você puder, tá? Vai ser bem legal. Mas que bom você estar aqui. Nós estamos falando sobre liberdade, Elô. Liberdade. Tem algo mais importante do que liberdade? Não tem nada mais importante do que liberdade. Uma pessoa que não está livre, que não se sente livre, que não tem liberdade na vida, é uma pessoa alienada, presa em um cativeiro. E o pior, sabe o que é? Que essa alienação que eu falo para vocês, do não pensar, a gente vai voltar nisso, é como aquela cordinha do elefante, sabe? Já foram num circo e viram aquele elefante com aquela cordinha, aquela patona assim, ó, enorme, com uma cordinha e um toquinho assim, ó, embaixo, e o elefante preso ali e ele não sai dali. É assim, entende? Essa é a questão, essa é a grande questão. Era só ele puxar aquela pata, entende? E simplesmente ele não consegue, não sabe, ele não dá conta de entender que é só ele puxar. Por quê? Porque desde pequenininho ele foi preso. Quando é pequeno ele não conseguia arrancar aquele toquinho. E ele foi doutrinado dessa forma. Doutrinado, alienado dessa forma. E aqui, ó, esse livro é um beijo para Denise Elias, querida, que você esteja mais equilibrada. Ela que me deu esse livrinho aqui. Que a gente mande luz para Denise.
que ela receba uma cota de luz da gente aqui. Eu quero ler um trecho aqui para vocês. Aqui, ó. E vocês vão entender o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Tem um capítulo aqui que fala só sobre a alienação. Olha aqui, ó. Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar pessoas. Isso é uma entrevista com o diabo. E aí alguns perguntam, mas o Napoleão Hill entrevistou mesmo o diabo? Isso é o menos importante. Esquece isso, tá? Isso é o menos importante. O mais importante é o conteúdo da história. Então o que ele traz aqui, ó. Diga qual é o truque mais inteligente para capturar pessoas. Minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que vocês chamam de inferno. Defina a alienação, então, por favor, Vossa Majestade. Ele chama de Vossa Majestade. Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas da própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. Por isso, consigo assumir o controle de seus pensamentos. Ei, comece contando como e quando Vossa Majestade adquire o controle deste ser humano. Meu controle inicia-se na juventude. Algumas vezes laço as bases antes que a pessoa ter nascido, manipulando a mente de seus pais. Algumas vezes ajudo a trazer as pessoas ao seu mundo como uma mente fraca, fornecendo a elas fraquezas ancestrais. Vocês chamam isso de princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês chamam de ambiente e o princípio do hábito. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam à dominação. Então, Ana Helena, aqui só nessa fala já está trazendo vários pontos de como sair disso. Então, o que ele traz aqui? Princípio da hereditariedade física. Nós precisamos olhar quem são os nossos pais, quais são as limitações deles, e essas limitações, elas vão se refletir na gente. Inteiro, tudo? Não, mas grande parte. Eu digo para você que 40% ou 50% da sua limitação vem dos seus pais. Se você olhar para eles, muita coisa você repete deles. O que ele traz mais aqui? A ambiência e os hábitos. As ambiências e o hábito, né? Então, qual ambiente que eu estou vivendo? Com que pessoas? Com mentes alienadas? Eu publiquei um vídeo agora à noite falando sobre mentes pobres, medíocres e elevadas. Você está andando com quem? Com qual desse tipo de mente? Quem é a mente pobre? Que fala de pessoas. E a mente mediana? Que fala de fatos. O que poderia contar em 5 minutos leva 1 hora com um monte de detalhe e não tem substância nem sentido algum aquilo que contou. E mente elevada? Fala de projetos, fala de ideias, de desenvolvimento de coisas. Com quem vocês estão andando? Quem está à sua volta? Com quem que você está conectado? Efetivamente, amorosamente, amigavelmente, no seu trabalho, com quem? Por isso que tem um ditado popular que fala: olha com quem tu andas e sabe quem tu és. Tem um outro ditado mais presente agora: você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Coloca 10. 5 tá bom, mas pode colocar 10. Percebe? Então, hábitos que levam à dominação. Precisa ler esse livro. Muito bem. Então vejam, o que acontece aqui? Liberdade é algo que não é negociável. Não tem negociação com liberdade. Ou você é livre ou você não é. Isso é como estar grávida. Ou você está grávida ou você não está grávida. Não existe meia gravidez. É muito simples isso. Liberdade é algo incondicional. E é inegociável. Você não pode negociar sua liberdade absolutamente por nada e nem por ninguém.
E eu vou dizer por quê. Estão sentados aí para escutar o que eu vou falar? Presta atenção no que eu vou falar. O único que poderia te prender, te deu toda a liberdade com uma coisa chamada livre-arbítrio. O cara podia fazer o que quisesse, prender, criar realmente um modelo que ele quisesse. E ele te deu liberdade incondicional. Ou a liberdade dele é condicional? Não é condicional, cara. É incondicional. Como? Se o próprio Deus vivo te deu liberdade incondicional, quem é que vai prender você? Fala pra mim. Ou quem você vai prender? Porque é um sistema de lá e cá. Um prende o outro. E fica essa marra da história. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Eu vivo trazendo aqui a bendita oração da Gestalt terapia. Eu não vim aqui para atender às suas expectativas. Você tampouco veio para atender às minhas expectativas. Se nós nos encontrarmos, vai ser ótimo, feliz e prazeroso. Se não, nada a fazer. Liberdade é algo inegociável. E é incontestável. Não tem como. Ou você é, ou você tem, ou você não tem. E isso eu estou falando em todas as áreas. Na sua profissão, nas suas relações, na sua parte financeira, na sua própria vida. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Tá? O nome do livro. Mais esperto que o diabo. Escrevam aí. Alguém escreve aí no chat para mim. Mais esperto que o diabo. De Napoleão Hill. Napoleão Hill e eu também. Eu rio todo dia. Então, amados, deixa eu dizer, liberdade é algo incontestável, não importa em que área da sua vida. Se você respondeu para mim no direct que você se sente livre ou se você é livre, tem que ser incondicional em todas as áreas. Simplesmente em todas as áreas. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Tem que ser simplesmente em todas as horas, em todas as áreas. Muito bem. Olha lá. O que nos traz aí? Eu acho que esse divino ser é a Andréia, se eu não me engano. Posso estar enganado. Ou Rosiane. Acho que é a Rosiane. Existir sem liberdade é existir em vão. É isso. É não existir, né? Você não está existindo. Simplesmente assim. A história. Então vejam. Liberdade é inegociável. Não é possível. Aí, alguns vão falar para mim assim, mas a pessoa que é livre e pode fazer qualquer coisa, ela se perde, ela pode se perder. É verdade. Isso não é mentira. Isso é bem verdade, né? Isso é verdade. Quando você tem múltiplas possibilidades para fazer, você pode se perder. E como é que você não vai se perder nessas múltiplas possibilidades? Quem que pode me dizer aí? Diz para mim. Porque, veja, então, se eu posso me perder nas múltiplas possibilidades, então eu preciso colocar um freio na boca do cavalo. Ei, presta atenção, isso é o que Salomão trouxe em Provérbios. Tem alguns que precisam de freio na boca do cavalo. Por quê? Porque vivem pelo instinto, pelo prazer. Prazer de falar, prazer de comer, prazer de fazer sexo, prazer de... Você entendeu? Vive pelo prazer, vive pelo instinto. Então precisa de freio. Por isso que alguns precisam de doutrina. E serve, e tá tudo bem. Tem várias doutrinas que servem para isso. Para que a pessoa seja freada. Com o freio na boca. Agora, veja. Isso não é a real da história. A real é que eu preciso ter múltiplas possibilidades, infinitas possibilidades, porque o universo é uma infinita possibilidades. Isso é abundância, diga-se de passagem. Não há absolutamente limite para nada. Se existe um, existem centenas, milhares. É simples assim. Como é que você sabe disso, Luiz Marcelo? É só olhar para a natureza. E você vai ver que se comprova o que eu estou dizendo. É muito simples. Então veja, como não se perder então
nessa infinita possibilidade? Diz para mim. Quem que pode dizer para mim? Liberdade, uma das coisas mais valiosas da vida. É verdade, isso. Quem que arrisca me dizer? Como que a gente faz para não se perder nessa multiplicidade de possibilidades? Bom, tenho possibilidades infinitas. Vamos pensar aqui. Se você é uma mulher, você quer se relacionar com um homem, num relacionamento heterossexual, como exemplo, você tem 4 bilhões de homens que você pode se relacionar. Essa é a infinita possibilidade. Se você é um homem que quer se relacionar com uma mulher, você tem 4 bilhões, não importa, qual o sexo e qual o tipo de relação. Você vai ter 4 bilhões de possibilidades. Se você for bissexual, então você vai ter 8 bilhões de possibilidades de se relacionar. É simples assim da história. Então, como não se perder nisso? Essa é a grande pergunta. Eu sou a voz da liberdade em todos os meus projetos. Amém. Boa. Então, como não se perder nisso? Essa é a grande pergunta. Sabe como? As múltiplas possibilidades, elas podem nos levar à dúvida. Isso, ou aquilo, ou ficar experimentando isso, experimentando aquilo. Por que eu fico experimentando aquilo, em dúvida, porque eu não tenho uma coisinha chamada propósito. Se eu tiver propósito, que é a mesma coisa que fé e propósito estão na mesma raiz, etimologicamente falando, hermeneuticamente falando, ela está na mesma raiz, fé e propósito. Se eu tenho um propósito claro e real na minha vida, tudo que é dúvida, tudo que é possibilidade, só faz eu reafirmar o meu propósito. Só vem para que eu reafirme o meu propósito. Então escrevam aí. O meu propósito confirma a minha liberdade. O meu propósito confirma a minha liberdade. E é isso mesmo. O meu propósito confirma a minha liberdade. Se eu tenho liberdade e tenho um propósito, acontece algo mágico. Apesar de eu poder fazer tudo, eu faço aquilo que tem que ser feito. O propósito confirma a minha liberdade. Isso aí, Márcio. Pegar a chave? Apesar de eu poder fazer tudo, eu faço aquilo que tem que ser feito. Vocês precisam fazer uma profunda revisão na vida de vocês, profissional, nas relações de vocês, na parte financeira principalmente. Tem muita gente presa, alienada na parte financeira. Como assim, Luiz Marcelo? Muita gente que trabalha por dinheiro. Se você trabalha por dinheiro, você está preso. Se você trabalha por dinheiro, você está preso. O dinheiro tem que trabalhar para você. Não inverta essa situação. Essa situação não pode ser invertida de forma alguma. O dinheiro, a matéria, tem que estar trabalhando para você e não o contrário. Se você está vendendo o seu tempo para receber dinheiro, você está trabalhando pelo dinheiro. É simples assim, como eu estou dizendo. E você está preso, alienado à matéria e ao dinheiro. E essa moeda precisa inverter. Tudo isso começa com a bendita palavra propósito. Você dá propósito àquilo. Você entender. Você falar, peraí. Eu estou dedicando minha vida a esse projeto aqui. Estou recebendo essa verba. Por quê? Essa é a bendita pergunta. Por quê e para quê eu estou trabalhando ali? E se vier uma dúvida, não tiver claro o porquê e para quê, já está claro que você está preso e alienado. Se você não tiver a capacidade e a liberdade de fazer essa pergunta, você está preso e está alienado. Você precisa estar livre para fazer essa pergunta. Simples assim. Por que e para que eu estou dedicando meu tempo para aquele projeto,
para receber aquele ativo? Essa é uma pergunta dura, mas que é o começo de tudo, é o fio da meada, o novelo, como você vai puxar o novelo da história. Não trabalhe por dinheiro, de forma alguma, não é possível. Isso é uma engenharia reversa que eu falo, é uma engenharia reversa, precisa ter um sentido, e para ter um sentido você tem que desenvolver conceitos na sua vida. E uma mente elevada é uma mente que desenvolve conceitos na vida. Lê. Assiste vídeos que vai fazer pensar. Vai fazer pensar e vai escrever. O que está escutando? Escutei alguma coisa nova. O que é isso daqui? Pesquisa. Pensa. Conversa com o pai. Conversa com a amiga. Nossa, o Marcelo falou hoje sobre liberdade. Que liberdade tem a ver com propósito. Pronto, tem um conceito novo. E aí você o quê? Traz esse conceito novo para o seu amigo, para o seu pai, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu cônjuge, para o seu filho. E vocês vão conversar a respeito disso. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se você começar a fazer isso, 90% das pessoas que estão à sua volta vão se afastar de você. Eu falo a verdade aqui. Eu falo a verdade. Eu não minto para vocês aqui. Eu falo a real da história. Simplesmente eu falo a real. Se você começar a filosofar espiritualmente e filosoficamente, conceitualmente, com as pessoas que estão à sua volta, elas não darão conta. E aí você vai ver qual que é a verdade. Porque se você não estiver fazendo isso, você está falando de pessoas e de fatos, cara. Mente pobre e medíocre. É simples como eu estou dizendo. Olha o que eu estou trazendo aqui. Eu estou contando da minha vida. Poderia estar aqui contando. Isso na live da manhã, por exemplo. Eu tomo café da manhã com o pessoal. Todo dia, 5h59 da manhã, nós fazemos a live da manhã. Aliança Ativa. Lemos a palavra, lemos o anjo do dia, lemos um trecho de um livro sagrado. E depois fazemos a nossa melhor versão. E eu vou tomar café da manhã de vez em quando com as pessoas. E a gente bate papo. Mas sempre respondendo uma pergunta e conceituando. E não tomando café, o café, que legal, você toma café. Até tem uma conversa ali ou aqui, mas com foco. Com foco. Seu café da manhã tem que ser focado. Não tem jeito. A sua vida precisa estar focada em conceitos filosóficos e espirituais. Senão você não vai entender por que você está produzindo. Por que você está tendo aquela carreira, aquela profissão. É tão simples de entender, não é simples de entender o que eu estou trazendo? Desalienar é pensar. Você precisa começar a pensar na sua vida. Pensar na sua vida. Pensar durante a sua vida. Não é ter pensamentos, é pensar de forma direcionada. Aliás, esse é o tema desse mês. Da mentoria à noite agora, às 20h30. Nós teremos a mentoria do Dimensão 10X, a minha mentoria coletiva, em que nós vamos falar sobre o poder do movimento direcionado. Você precisa direcionar seus pensamentos. Está nas suas mãos, não está na mão de mais ninguém. Quem que controla os seus pensamentos? Só se você deixar. E essa é a grande questão. Por quê? Porque manipulam com os vídeos, com o sistema que tem, porque as pessoas ficam contando coisas da vida dela e você fica lá escutando, manda um áudio de 10 minutos, 15 minutos, fica escutando, aí você olha lá, o TikTok da vida, todos os 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, na hora que você vê, passou 1 hora, e aí se você perguntar o que você viu, o que você tirou de lá, você não sabe, cara, o que você tirou de lá e o que você viu. Que vida é essa? E se sente livre. Não estou livre porque eu tenho internet, eu posso ver o que eu quiser. Eu me sinto livre aqui, eu tenho internet. E o que você faz amanhã? Amanhã eu vou trabalhar. Vou me sacrificar lá, vou me trabalhar. Estou vendendo meu tempo de voo. O que você vai fazer? Eu vou pegar o trânsito lá 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Percebe? Não faz sentido. E é simples, Elizabeth. Não é fácil, mas é simples. Sabe por quê, queridos?
Escuta que eu vou falar com muito carinho para vocês. Escuta só. Vocês vão ter que queimar pontes, cara. Se vocês querem mudar a vida de vocês, vocês vão ter que... Entendeu? Não tem jeito, cara. Pontes que estão construídas com pessoas, com projetos, com coisas, vocês vão ter que queimar essas pontes, cara. Queimar a ponte, que não tem como voltar. Você vai olhar do outro lado e falar assim, ó... Ai, bye bye, so long, farewell. Tchau, queridos. Teve uma bendita psicóloga, Rebeca, que ela detonou a minha mente. Foi uma das primeiras que detonou minha mente, me libertando. Vocês querem escutar essa história? Conta pra mim aí. Vocês estão interessados em escutar essa história? Quando a minha mente foi explodida, foi detonada. Querem saber? Oi, Gláucia. Saudade de você, minha querida. Esteja mais perto, esteja na Aliança Ativa. Márcio, sim. Elizabeth também. Querem? Oi. Quer saber uma história, Gláucia, da minha vida? Rosiane quer. Quero. Boa. Eduarda também. Vejam, queridos. Eu tinha companhia de dança. Quem não sabe, eu fui bailarino, coreógrafo, diretor cênico por 28 anos, né? E aí eu criei o Projeto Fletir e a gente já estava estabelecido no mercado, com patrocínio do Estado, enfim, estava caminhando as coisas. Mas a gente estava trocando 6 por meia dúzia. Eu olhei, falei, cara, pega um projeto aqui, aí esse aqui não consegue porque vai para outra companhia de dança, e eu olhei aquilo e falei, meu, e eu olhava os bailarinos não ganhavam, entendeu? Eu queria pagar na época, poder pagar 3 mil reais para os bailarinos, entende? Que hoje seriam 5 mil reais, 6 mil reais, sei lá. E eu pagava na época 500 reais, cara, era uma ajuda de custo, né? Que ele, assim, tinha toda a estrutura, mas faltava verba mesmo, sabe? Push na história. E aí eu fui na Rebeca, tava indo fazer terapia na Rebeca. A história do pão de queijo foi um divisor de água no meu momento em 2022. Olha que declaração essa, linda! A história do pão de queijo é boa também. Então vejam, queridos, essa também é boa, Glaucia, escuta só essa daí. Fui na Rebeca, e a Rebeca falou assim pra mim, Luiz Marcelo, você disse pra mim que você foi prestar teste nas companhias lá na Suíça e na Alemanha, não é isso? Falei, foi, isso aí, Rebeca. E que você prestou audição num tal de Maurice Béjart. Isso, Maurice Béjart foi o maior coreógrafo do século passado, só para vocês terem uma ideia. O cara teve músicas feitas por Tchaikovsky, cara, dançou Fausto, vocês não têm ideia. Depois vocês pesquisam quem que é Maurice Béjart, né? Ela falou, você foi prestar audição com Béjart? Eu falei, fui, porque eu tinha dançado com ele no Teatro Municipal de São Paulo, em 1990. Eu dancei com Béjart Bolero de Ravel. Vocês não sabem metade da minha vida, cara. Depois vocês busquem Bolero de Ravel de Béjart. Se escreve Béjart, né? É uma mesa no centro, um bailarino dançando. Eu fazia, os bailarinos estavam à volta, né? Aqui em São Paulo, quando ele veio para São Paulo. Eu falei assim, cara, aquilo era meu sonho, Rebeca. Aquilo era o meu sonho, cara. Claro que eu fui prestar audição no Béjart. Eu seria louco se eu não fosse em Lausanne prestar teste na companhia do Béjart, né? Ela falou, mas você passou? Não, né? Eu falei, não. Infelizmente não, é uma das frustrações da minha vida, não ter passado para a companhia do Béjart. Mas você passou numa outra companhia? Eu falei, sim, em Koblenz. Meu contrato foi feito lá em Koblenz, na Alemanha. Foi a primeira companhia que eu dancei na Alemanha. Quanto você ganhava? Eu falei, por volta de 3 mil euros eu ganhava na companhia. Falou assim, se o Béjart oferecesse para você 500 euros, o que você faria? Cara, aquela bendita, cara, ela fechou um circuito na minha cabeça. Porque, vocês sabem qual é a resposta? Qual é a resposta que vocês acham que eu dei para ela? Qual que é a resposta que vocês acham que eu dei para a Rebeca? Para a pergunta. Ela perguntou para mim,
Se o Bejat te oferecesse 500 euros para você ir dançar, o que você faria? Você ficaria em Koblenz, né, na companhia com 3 mil euros, ou você iria para o Bejat por 500 euros? Na hora que iria. E essa é a real. Essa é a real, cara. Eu largava tudo lá, cara. Ia dormir na sala de aula, cara, fazendo aula com o Bejat na história, né? E deixa eu te dizer, isso era um equívoco. Esse é um equívoco. Completo e total. Porque eu estava alienado a uma ideia, eu estava preso a uma ideia artística, né? Absolutamente com as possibilidades na minha mão, mas preso em uma ideia, em uma ideação. E, sobretudo, sem equilíbrio. Porque eu estava abrindo mão, entende? De 3 mil euros por 500 euros. Ou seja, eu não estava sendo valorizado. Lá eu estava sendo valorizado por 3 mil euros. Ei, Marcela, querida, que bom te ver aqui. Eu e Marcela vamos fazer uma collab. Queridos, olhem a página da Marcela, que é muito legal. Pode seguir ela, que eu valido. Tem muito conteúdo muito legal. A história de vida dela é muito legal. Eu vi muita coisa da sua página, viu, Marcela, para estar falando disso. E a gente vai fazer uma collab, nós vamos fazer uma live juntos. Eu acho que uma série de lives. Eu estou acertando com ela, conversando com ela. Mas eu acho que vai ser uma parceria bem legal. A gente tem muita coisa para trocar e quem vai ganhar são vocês, né? Tenho absoluta certeza que vocês que vão ganhar. Pode ir lá seguir a Marcela que vale a pena, tá? Depois vocês anotam o endereço aí, depois vocês vão lá. Amados, então, veja só. Cara, um equívoco total, entende? Eu ia largar um lugar, entende? Estava me valorizando por 3 mil euros por 500 euros, entende? Assim, não tem o menor sentido. E o que aconteceu? Por que eu estou contando isso para vocês? Aconteceu é que isso fechou um curto-circuito na minha cabeça e aonde desembocou isso foi eu parar a Fletir, a companhia de dança, parar a Fletir e cuidar da matéria. Parei a Fletir e fui entender o que era a matéria, porque eu entendi que o artista, no geral, não sabe o que é a matéria. Não sabe o que é o dinheiro, não sabe o que é o material, não cuida dos bens materiais. E isso é um equívoco, porque isso é um desequilíbrio. Se nós não estivermos cuidando dos nossos conceitos espirituais e filosóficos, das nossas relações comigo, com o outro e com o mundo, dos nossos projetos de vida e da nossa parte financeira equilibrada e de forma equilibrada, não vai funcionar a sua vida. Sua vida vai ficar manca, entende? Completamente manca. Então liberdade é você nessas 4 áreas poder dizer, peraí, eu faço isso, eu sei por que eu faço isso, por que eu faço isso, por que eu faço isso, por que eu faço isso. Isso é uma engenharia reversa, que sai da matéria, passa pelos projetos de vida, passa pelas relações, que chega nos conceitos filosóficos e espirituais. Se você não tiver conceitos na sua vida, se você não pensar no sentido conceitual, filosófico e espiritual, sua vida será nada, absolutamente nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, isso é interno. É fazer isso internamente. É isso que eu trabalho na mentoria agora às 20h30. Se você tem interesse em estar comigo na mentoria, que começa daqui meia hora, no Zoom, tá? Vai ser no Zoom fechado. Escreva para mim no direct, eu quero participar da mentoria. Você vai experimentar, vai estar com a gente. É uma mentoria coletiva em que eu falo dessas 4 áreas com 10 bases na vida, tá? Eu estou trabalhando, começando esse mês, falando sobre o poder do movimento direcionado, que é fundamental. Se a gente não direcionar o nosso movimento na vida, e para direcionar o movimento da vida, precisa ter propósito. Se não tiver propósito, nada acontece, né? E é disso que eu vou falar hoje às 20h30. Perguntas, amados? Vocês são os grandes felizardos. Isso aí, Marcelo. Vocês têm perguntas? Tragam aí perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui atrás, que ficou para trás aqui. Vou responder algumas perguntas, nós estamos indo para o final da live. Todo domingo, às 7h07, eu estou aqui falando de um tema sobre o comportamento, que é isso que nós precisamos fazer aqui. Tivemos um avanço tecnológico enorme, graças a Deus, como humanidade, mas o comportamento não acompanhou. Comportamento pífio, ridículo, o ser humano não sabe absolutamente nada
sobre comportamento. Elizabeth pergunta aqui, como saber o que fazer, o que tem que ser feito? Eu tenho dificuldade de ter... Então, é isso, perguntar. A primeira coisa, por que e para que você está fazendo aquilo? É a primeira coisa, tá? Amados, eu vou começar um outro movimento também aqui. Glaucia, é só colocar Fletir, companhia de dança, tá? No YouTube, aí você vai me ver dançando lá. Gostaria muito, mas não consigo estar presente 100%. 100% do quê? Começa com como. Como não? Como é o método? Como é o método, Glaucia? Começa com o porquê, né? Depois vem o como. Mas a gente não tem que se preocupar, em princípio, com o como, né? Obviamente a Glaucia tá fazendo uma graça do Pablo, né? Porque o que nos conectou, eu e Glaucia, foi o Pablo. E o Pablo, eu tive muito perto do Pablo, né? Eu conheço o Pablo muito de perto, né? Assim, cara, o Pablo me ajudou muito num determinado período em virar algumas chaves e dar um start em alguns lugares. Foi muito legal, né? Ele tem o prefácio do meu livro, né? Tem um livro que eu fiz que tem o prefácio dele, né? E é isso. Mas é isso, o como não se preocupa, o universo é o gênio da lâmpada, o como é o gênio da lâmpada. Não se preocupe com o como vai acontecer. É um método, né? Ele é importante? Mas se você não tiver um porquê, se não tiver isso claro, um porquê, as coisas não acontecem, né? E o porquê vai te levar o quê? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer? Isso são dois polos. O meio do caminho é o método. Ele é importante, você direcionar a ação. Então, a mentoria de agora, às 20h30, eu vou estar falando sobre o poder direcionado. Alguns chamam de branding também, né? Você criar um branding. Como é que é? O que você está pulsando? Que marca você está deixando? Mas a marca que você deixa, isso tem a ver com o movimento que você está fazendo à sua volta. Tem muita coisa conectada à sua volta. Você nem imagina o quanto. Essa consciência eu vou dar ao longo do mês de julho, nessas 4 semanas. Então eu vou falar sobre esse poder direcionado dos conceitos filosóficos e espirituais. Semana que vem, o poder direcionado dos nossos relacionamentos. Na outra semana, o poder direcionado dos nossos projetos e carreira de vida. E na última semana, o poder direcionado das nossas finanças, tá? É isso que nós vamos fazer. A Marcela traz pra gente aqui: por que você revela as crenças e o que motiva o comportamento? Fala mais, amigos. Por que você revela as crenças e o que te motiva o comportamento? Você fala para mim ou geral, Marcela? Você está falando de geral ou está falando para mim especificamente? Só me esclarece, para eu poder direcionar a resposta, né? Conta para mim. Então, amado, se você tem vontade de participar da mentoria coletiva, free, geral, tá? Eu quero participar da mentoria no meu direct e a minha equipe vai te colocar lá, vai te enviar o link pelo WhatsApp, tá? Vai te enviar o link. Escreve aqui no direct que vão dar o direcionamento, né? Então, veja, porque eu revelo, né, no caso, as crenças e o que te motiva o comportamento. Então, veja, o que eu trouxe anteriormente, Marcela, isso é muito importante. Observar isso nas nossas vidas. O quanto a tecnologia ela avançou. Então eu costumo brincar carinhosamente com o seguinte: se nós tivéssemos um teletransporte e pegássemos Pitágoras e trouxéssemos para cá, ou qualquer matemático que inventou a matemática lá atrás, o cara pintou aqui, plim, imagina Pitágoras aqui com a gente. Sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar perdido com a matemática como ela foi desenvolvida e ia tomar um pau de um menino, uma criança de 10 anos de idade. De tanto que se desenvolveu a partir daquilo que eles descobriram há séculos atrás. Agora, façamos o mesmo movimento com Sócrates, com Rumi, com Kuthumi, com Platão,
Tragam esses caras aqui e comece a conversar com eles. Sabe o que ia acontecer? Eles seriam gênios, cara, ainda hoje, aqui na Terra. Ou estou enganado nisso que eu estou dizendo? Então vejam, queridos, comportamento humano, ele precisa ser desenvolvido. Quando eu falo comportamento humano, não é saber se comportar elegantemente, socialmente, isso também. Não é isso. É você entender os seus hábitos de vida. É você entender o que está acontecendo na sua vida. Comportamento, processos do seu comportamento. É isso que precisa ser visto. A tecnologia está aí, está todo mundo usufruindo disso. Mas a tecnologia sozinha, ela não faz nada. É você. E as relações se dão com eu e com tu. Tem um livro chamado Eu e o Tu, de Martin Buber, tá? Esse foi, a partir de Martin Buber e desse livro, é um livro de 1930, para vocês terem uma ideia. Eu acho que é 30 ou 20, tá? Se eu não me engano. Posso estar enganado na data, tá? Mas veja, vamos falar sobre isso, assunto brilhante, pode ser. Então veja, o eu e o tu, daí, a partir daí, que se desenvolveu o Moreno, Jacob Moreno, que é, né, o pai do sociodrama e do psicodrama, cara. Que os grandes psicólogos sabem disso. Os personagens são construídos a partir de Augusto Boal, que estudou com o Moreno, cara. Então, todo um desenvolvimento a partir daí do que eu estou dizendo. Então, você tem uma relação com o eu, o tu e isso. Eu com isso e eu com o tu. Eu e o tu, ele coloca. Então, o comportamento humano, tudo bem, eu vou me relacionar com o computador, mas eu vou me relacionar com um ser humano. Vou me relacionar comigo mesmo, vou me relacionar com o mundo. São relações diferentes, completamente diferentes. E o ser humano não sabe absolutamente nada sobre isso. Aliás, você, a maioria, se acha humano. Já começa por aí, viu, Marcela? Se acha humano. Acham que é um humano vivendo uma experiência espiritual. Isso é um equívoco. Nós somos almas vivendo uma experiência humana, que animamos esse corpo. Só por aí a história muda completamente. Completamente. Quando você entende que você é uma alma que anima esse corpo e que tudo que você produzir aqui vai ficar aqui e que você tem que prosperar como tudo prospera nesse planeta, cara, sua vida muda completamente. Cai por terra uma série de relações, uma série de crenças, Marcelo, entendeu? Então revela as crenças por isso. Cara, olha o que você está crendo, vê se isso aqui faz sentido ou não faz sentido, por quê e para que isso na história. E aí a coisa começa a mudar, certo, amados? Quem curtiu, coloca o Mar de Trevos Felizes. Se você se sente já um trevinho feliz, coloca aí o trevo de 4 folhas. Aí, coloca. Ah, que legal! Uau! Que incrível! Boa! Coloca aí. Bora lá. Com o tempo cai, Elizabeth. Com o tempo cai. Só você pensar, viu, querido? Só você pensar. Me manda no direct depois, que eu não vou conseguir pegar agora, Marcela. Tá? Me manda lá depois. E eu vou escrever para você no zap. Veja, queridos, olha lá, Marcela já se sente um trevo feliz. Fala, Tiagão. Seja bem-vindo, querido. Quem se sente um trevozinho feliz, que sabe que a sorte se constrói. Por quê? Porque está preparado para a oportunidade que bate na tua porta. Por isso somos a comunidade dos trevos felizes. Únicos e raros. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém, absolutamente ninguém com a sua história. Você tem uma história única que precisa ser contada para o mundo. E é você contar para o mundo a sua história que vai levar você à prosperidade, à plenitude e à felicidade. Amados, se vocês querem participar da mentoria agora, às 20h30 me escreve no direct, eu quero participar da mentoria, tá? Se não, queridos, amanhã de manhã, 5h59, nós estamos na live da manhã, fazendo aliança ativa, lendo a palavra, nos conectando e avançando nos conceitos filosóficos e espiritual. Segunda a sexta, 5h59, sábado, às 7h07. E todo domingo, às 19h07, eu tô aqui com a live do comportamento humano. Tá bom, amados? Um beijo, vocês estão no meu coração. Uau! Até daqui a pouco na live.